que será que quando a gente traz fatos e lógica para o nosso tio bolsonarista, ele não escuta a gente? O que está acontecendo? Aonde que esse homem está? Aonde está a mente do seu tio bolsonarista? Nós vamos ver aqui hoje. Eu vou usar a história da caverna do Platão para a gente analisar um pouco o que está acontecendo com os nossos tio bolsonaristas. Vem comigo, meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia. Então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouco e rir também, né? Pra começar, Platão foi um dos filósofos gregos, né? Um dos mais influentes e etc, etc. Ele foi aluno de Sócrates, que é considerado a virada, né, na filosofia. Sócrates é considerado quase que como o primeiro filósofo, assim. Tanto que antes de Sócrates é chamados pré-socráticos, né? Então, o Platão era aluno de Sócrates. O Sócrates, ele foi condenado, para quem não sabe, foi condenado pela democracia de Atenas a beber veneno. Porque ele estava sendo ele foi condenado por aliciar a juventude, ou seja, fazer a juventude pensar. Você vê que essa história é longa, né, gente? Bom, o famoso mito da caverna do Platão é uma alegoria, né? Ou seja, uma alegoria é uma história para mostrar uma ideia que seria muito difícil ou até mesmo impossível de você explicar de uma outra forma. Esse mito da caverna está dentro de um livro chamado A República, que é um diálogo do Sócrates, um diálogo de Platão, né? Platão que escreveu, Sócrates não escreveu nada. Então, o Platão escreveu livros e geralmente ele escrevia diálogos do professor dele, Sócrates, porque o Sócrates, ele fazia filosofia através de diálogos. Então, ele saía, ele nunca escreveu nada, ele saía por Atenas conversando com o povo e o método dele chamava maiêutica, que era um método de você fazer perguntas e deixar a pessoa se enrolar por ela mesma. Então a galera começou a odiar o Sócrates. Os bolsonaristas da Grécia, tudo não gostava dele. E esse diálogo, A República, ele trata sobre as melhores formas de governo. Então a gente não vai entrar aqui nessa discussão. Spoiler, Platão não acha a democracia o melhor tipo de governo. Mas a gente pode falar disso em outro vídeo se você quiser. Me fala aqui. Aliás, dá um like e se inscreve, né? Custa nada e faz muito bem para esse canal. Então, eles estão nesse diálogo discutindo as melhores formas de governo. E o Sócrates, para explicar uma coisa, ele traz esse exemplo da caverna. E esse exemplo da caverna, essa história da caverna, esse mito, essa alegoria da caverna, ela é tão rica de elementos que ficou famosa por si só, até fora do livro A República. Então, vamos lá, vamos à história. Exatamente o que é. É uma história muito simples, tá, gente? Eu peguei uma imagem que eu acho que vai ajudar a gente a visualizar também enquanto eu falo, sabe? Bom, então a história é a seguinte. Sócrates pede para todo mundo imaginar uma caverna e tem um grupo de pessoas vivendo nessa caverna. Esse grupo de pessoas está amarrado, eles estão presos pelo pescoço e pelo pé. As mãos estão soltas, tá? Então eles estão amarrados aqui. Assim como a gente pode ver nesta imagem aqui. Assim como a gente pode ver aqui nessa imagem, ó. As pessoas são aqui, ó. São essas aqui. Elas moram nessa caverna, elas estão aqui desde a infância. Elas moram aqui desde sempre. E elas estão amarradas pelo pescoço e pelo pé. Bom, essas pessoas, elas só podem olhar pra frente, certo? Porque o pescoço delas está amarrado. E tudo que elas veem são sombras. São umas sombras de coisas, de imagens, de animais, de coisas. E a grande atividade delas nessa caverna, dessas pessoas, é ficar falando sobre essas sombras, definir essas sombras, dizer o que é uma, o que é a outra, tentar adivinhar o que cada uma vai fazer. Mas acontece que essas sombras, elas são projetadas por pessoas que estão no fundo da caverna, carregando imagens dessas coisas, imagens de animais, imagens de pessoas e projetando essa imagem através de uma fogueira que tinha, né? Que tem na caverna, em cima. E então essas pessoas aqui, elas veem somente as sombras que essas pessoas aqui projetam. E essas pessoas vivem assim. A vida delas é falar sobre essas sombras, é viver de acordo com essas sombras. Mas aí, dessas pessoas aqui consegue se libertar. Uma dessas pessoas aqui consegue se libertar e vem andando aqui pra cima. Primeiro, o fogo da fogueira queima quase a luz dele, ele tá acostumado a estar no escuro, né? Então, a luz até queima assim um pouco, precisa levar um tempo, é uma coisa bem chocante assim para essa pessoa que sai a primeira vez, mas ele vê que aquilo que eles estavam vendo na caverna eram apenas sombras de imagens que essas pessoas aqui estavam projetando usando a luz do fogo. Aí, se ele continuar subindo, ele vai ver a luz do sol. A luz do sol ele vai sentir ainda mais, né? O olho dele vai doer ainda mais,
mas ele vai conseguir ver as coisas como elas realmente são. Elas não vão mais ver a imagem de um cachorro, né? A sombra feita pela imagem de um cachorro. Ela vai ver o cachorro real. E quando ele volta e conta essas histórias, a galera acha que ele tá maluco, que ele tá louco, que ele acha que como ele voltou pra sombra e agora o olho dele não tá funcionando muito mais na sombra, porque agora o olho dele já funciona na luz. Então o pessoal acha que ele voltou doente, que ele voltou prejudicado, que ele voltou maluco. E se ele insistir, vão acabar matando ele. Essa alegoria, essa história, ela é uma história que ela quer falar sobre a educação do cidadão. Ela tá falando sobre educação. Então a educação, né, é você sair realmente das sombras e você ir ver as coisas como elas realmente são. Certo? A educação, um ser humano se educar, ele chegar cada vez mais perto da realidade. E não daquilo das sombras. Agora, tem uma coisa aqui que eu acho, nessa história que é o que eu quero explorar aqui, é esse ponto das pessoas que estão segurando as imagens. Veja bem, essas pessoas, elas estão segurando as imagens, mantendo essas pessoas aqui presas. Essas pessoas aqui, elas fornecem uma imagem de mundo, de uma realidade para essas pessoas que estão aqui presas. E essas pessoas que estão presas, elas acham que elas acham que essa é a realidade delas, que a mão delas está solta. Mas elas não se soltam. Elas poderiam se soltar. E eles não olham um pro outro também, eles ficam olhando para frente. Então, as sombras, elas encantam essas pessoas presas. As pessoas ficam encantadas e focadas nessas sombras. Ficam falando dessas sombras, ficam vivendo, né? Não olha um pro outro para perceber que eles poderiam se soltar, que eles poderiam se ajudar para soltar. A mão deles está livre. E fica pra gente pensar aqui, quem são essas pessoas que estão segurando as imagens do nosso mundo? As celebridades, os políticos, redes sociais, que estão segurando imagens pra gente poder ficar discutindo e não perceber que a gente tá preso. Então, colocando isso no contexto do bolsonarismo, do trumpismo também, que é a mesma doença, aqui tá Nicolas Ferreira, MBL, PL, Bolsonaro, Steve Bannon, Trump, todo mundo tá aqui, estão segurando uma imagem para os seus fiéis, uma imagem de que são cristãos, uma imagem de que vão resolver os problemas das pessoas, que se importam com as pessoas. Estão segurando essa imagem e as pessoas estão vendo a imagem e acreditando nela. Aqui nos Estados Unidos estão chocados, porque ontem o Trump perdoou, deu anistia, né, pra toda a galera que invadiu para Capitólio. Inclusive criminosos gravíssimos, gente. Grave, gente que tinha uma folha corrida ali, a capivara longa, de antes do 6 de janeiro. Tem muita gente com medo, sabe? Então, assim, ele segura a imagem de que é alguém que quer o teu bem, mas quer te colocar com medo, porque tá todo mundo com medo nos Estados Unidos. Esse negócio do 6 de janeiro, era mais de 60% da população era contra. Mas, enfim. Isso falando do bolsonarismo, mas se a gente quiser falar da sociedade como, né, toda também, essas imagens aqui, quem segura essas imagens são as celebridades, são as televisões, os donos de rede social, enfim. Que fica... pensa quantas vezes a gente fica falando sobre o BBB, como a gente fica até falando sobre o Elon Musk, sabe? Eles ficam causando pra gente poder ter assunto, pra gente ficar ocupado, sabe? Tudo isso assim é pra você ficar ocupado. Toda seita te dá muita atividade, porque a tua mente tem que estar ocupado. Se você não tá ocupada com muita coisa na tua cabeça, a tua cabeça livre, ela pensa melhor. Então, pode ver que eles soltam muita informação. É o dia inteiro. Esses grupos de zap é mais de 1000 mensagens por dia. Quando tá em época de eleição, é mais de 1000 mensagens por dia. Então não dá tempo da pessoa pensar, entendeu? Fica ali, ó, vendo as imagens. E o quanto que essas imagens, ficar preso nessas imagens, nos distrai de estar diante da própria realidade que tá aqui em cima. Que tá aqui em cima e tá muito fácil de chegar. Não é uma coisa difícil. A verdadeira prisão é na mente. Antigamente, gente, para as pessoas conseguirem controlar, para essas pessoas que querem ser donas do mundo, controlar, elas tinham que ser na força. E na força é muito difícil você controlar alguém. Porque se a pessoa tiver a oportunidade de fugir, ela vai. É muito mais interessante para esse pessoal
colocar a prisão na mente da pessoa. Porque tá aí, ó. A mão tá solta, mas ainda assim eles não saem. Porque eles estão... Eu não vou dizer que as pessoas estão satisfeitas com as sombras. Elas não estão satisfeitas. Elas estão distraídas. Elas estão distraídas com a quantidade de elemento que essas sombras podem trazer. E, nesse contexto, dessas pessoas que estão presas, eles têm competições para saber quem é que acerta mais do que uma sombra que a outra. Eles têm, sabe, universidades para falar sobre a sombra, cursos, sabe, para falar sobre as sombras, entende? De uma maneira assim. E é só uma distração do real. E aí tem uma coisa. As pessoas, elas não estão... Não nos parece que elas estão ali voluntariamente, porque elas estão presas pelo pescoço e pelo pé. Então, elas foram colocadas ali por alguém. E tem alguém que está manipulando a vida dessas pessoas, a opinião dessas pessoas, tudo, a vida inteira dessas pessoas. Que são essas pessoas que estão aqui. Mas uma questão é, essas pessoas que estão aqui segurando as imagens, elas também estão dentro da caverna. Certo? Elas também não estão aqui fora vivendo o mundo real. Então, tanto Trump, Bolsonaro e todos esses pastores picareta e coach picareta estão nos iludindo com a imagem, mas eles também estão na caverna com a gente. Porque eles não são pessoas que estão atrás dessa realidade. Essa realidade para eles não interessa. Eles estão muito felizes dominando essa galera que está na sombra aqui. Eles estão tão felizes dominando essa galera que está na sombra aqui que eles mesmos preferem ficar aqui dentro do que ficar lá fora. Entende? Essas pessoas também não estão... Sabe quando a gente fala, o Elon Musk não é feliz. Não é mesmo, mas não é mesmo. É doente, é uma pessoa com transtornos de personalidade. Igual a gente falou, eu soltei um vídeo hoje de manhã sobre o transtorno de personalidade do Trump, que o Elon Musk é igual. Você pode assistir aqui, vou colocar. Então, assim, essa galera tá presa, essa galera aqui tá presa, não quer se soltar, porque eles poderiam subir aqui também, não quer se soltar e fala assim, então vamos dominar os outros aqui, ó, pra gente poder explorar o trabalho deles, entendeu? Porque aqui eles estão trabalhando, estão buscando água, estão plantando aqui dentro da caverna e a gente tá comendo, a gente tá se alimentando do trabalho deles. Então a gente fica aqui mostrando essas imagens aqui pra você. E é por isso que eu tenho ódio de celebridade, gente. Sinceramente. Porque essa galera é uma coisa muito estranha. Você vê uma pessoa que é famosa e que muito carismática, que você sempre gostou e tal, e você vê essa pessoa nos bastidores, ela é completamente outra pessoa. Completamente outra pessoa. Ela não é a coisa mais... É a sensação mais estranha. A Taylor Swift é uma imagem. Ela criou essa personagem, essa imagem, Taylor Swift, e fica aí mostrando pra galera aqui ficar em fila, pra assistir o show, pra galera até morrer de calor em show, essas coisas. E bom, Sócrates diz que... Platão diz, né, através de Sócrates, que as pessoas, quando você vê a luz e você volta, as pessoas não querem. Elas não querem que você mexa na realidade delas. Elas acham que você ficou louco. Então, o que ele quer dizer com isso é que muitas vezes a verdade, ela não é desejada pelas pessoas. Se você optar pela verdade, pela realidade, pelo saber, nem sempre isso vai ser fácil. Nem sempre você vai ser recebido de braços abertos. Muito pelo contrário. Muitas vezes você vai receber com porrada. Vai ser recebido com porrada. Então, o que ele quer dizer aqui é que esse caminho para a verdade, ele não é fácil. Esse caminho daqui até aqui para fora, ele não é fácil. Mas ele é libertador. Porque você vai estar perto das coisas como elas são e não como alguém quer que você veja. E isso para ele é a filosofia. A filosofia em grego significa amor à sabedoria, né? Mas a gente pode dizer isso como amor à verdade mesmo. A verdade é o seguinte, o que é um amor à verdade? A verdade, né? O que é a verdade? A verdade é a própria realidade. É isso aqui, ó. É o pássaro mesmo, é a árvore de verdade, não é uma imagem de árvore. Entende? Como que eu posso ver a árvore como ela é? Como eu posso ver a realidade como ela é? Sem ideologia. Entende? Sem essa ideologia aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que tá na minha cabeça que o Trump acabou de ganhar. A galera que votou no Trump tá com a ideologia de que ele vai trazer prosperidade, de que ele tem capacidade de ser um bom administrador, de que ele, entende? Tem várias ilusões que as pessoas queriam acreditar sobre o Trump para votar nele. Aí agora que ele ganhou,
Ele começou no primeiro dia já, ele já fez coisa que tem muita gente, até que é trampista, que tá muito chateado já. Então, você ficar nessa ilusão, você não sabe o que tá acontecendo na tua realidade, você não vai conseguir tomar decisões bem informadas que seja bom pra você mesmo. Essas pessoas que votaram no Trump, elas mesmas vão se ferrar. Gente, o Trump tá acabando com escola pública aqui. Escola pública, ele tá acabando com escola pública. Ou você tem dinheiro pra colocar o teu filho na escola, ou o teu filho vai ficar sem escola. O governo do Trump quer economizar dinheiro de merenda escolar, quer tirar a merenda escolar das escolas. Esse é o nível de crueldade das pessoas, tirar comida de criança, literalmente tirar doce da mão de criança. Aí o povo fala, ai, mas a comida é uma bosta, mas é o que tem pra muita gente. Deixa de ser burro, de sentar nessa bunda nessa caverna, ficar feliz com essas imagens que você vê. Então uma pessoa que ela tá sendo informada por imagens, ela não vai ter condições de tomar decisões na sua vida que tragam plenitude, que tragam uma validade pra vida dela mesma, sabe? Você vai vivendo o dia, você vai vivendo meio zumbizado. Enquanto que você é preso aqui, você nunca vai entender o que a tua vida realmente te espera. E falando disso, tem um caso muito engraçado. Meu pai era super de direita, né? E eu lembro quando eu comecei... com 18 anos, assim, eu tinha lido já muitas obras de psicologia. Eu sempre me interessei muito por psicologia, né? Então, eu li Freud e Jung, acho que eu li tudo. E eu lembro que eu comecei a mudar um pouco quando eu comecei a ler essas coisas, sabe? E aí, o meu pai queria me proibir de ler. Pensa você numa ilusão que você viveu e que depois você descobriu a verdade. Pensa em qualquer situação, seja um emprego, que você estava iludido, um relacionamento. Descobrir a verdade provavelmente foi dolorido, mas não foi melhor? O que você acha? Me fala aqui se você prefere viver na verdade ou se você prefere ficar iludido. Vou ficar por aqui. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, tem um curso online na Hotmart. O link tá aqui na descrição.